As crianças já foram para a classe, nós vamos dar seguimento ao nosso estudo, à nossa análise de Mateus 24. Hoje nós vamos terminar o capítulo 24, se o Senhor permitir. Vamos encerrar hoje esse trecho e, se o Senhor permitir, na semana que vem iniciamos o capítulo 25, assim estamos caminhando para o final do Evangelho de Mateus. Eu preguei na semana passada sobre os versículos 36 a 41. Esses versículos, eu disse para os irmãos que esses versículos fazem parte de uma porção aqui do capítulo 24 em que o Senhor usa ilustrações para ensinar acerca do desconhecimento do momento em que o Senhor virá. E mencionei aí algumas realidades teológicas acerca disso. Falei sobre alguns problemas teológicos que o texto tem, e eu não vou revisar isso, porque eu acho que é um pouco complicado, já foi meio complicadinho na semana passada, então não vou me aventurar de novo em fazer isso. Quando a gente dá uma aula de teologia é diferente, porque a gente pode interagir com os alunos e dar espaço para que os alunos conversem com a gente e a gente então veja como está a assimilação das verdades que estão sendo expostas. Mas num sermão isso não é possível fazer. Então é mais difícil explicar as coisas complexas num sermão. Então, se os irmãos quiserem ver a explicação de novo, então os irmãos podem ver na gravação que tem no Sermonal e no site da igreja. Já está lá? Já está em vídeo? Até em vídeo? Então tem até em vídeo lá, se você quiser ver, já tem lá no site da igreja e no Sermonal também. Aí você pode rever as explicações de Mateus 24, 36 a 41. Eu gostaria de hoje iniciar fazendo uma abordagem, ou ao longo de todo o sermão fazendo uma abordagem que tenta resgatar a relevância mais direta desses textos para nós. E para fazer isso, eu gostaria de lembrar vocês que o texto que está aqui diante de nós fala da segunda vinda de Cristo. Esses textos que lemos, essas figuras todas que são apresentadas nesses textos, se referem à segunda vinda de Cristo, e eu gostaria de trazer à lembrança de vocês o fato de que, segundo a visão escatológica, a posição escatológica que nós temos apresentado aqui para os irmãos como sendo, a nosso ver, a visão escatológica que melhor se ajusta às Escrituras, essa visão, ela entende que a vinda de Cristo, o dia do Senhor, essa expressão quando aplicada à vinda de Cristo, ela é algo que acontece em dois momentos distintos, dois momentos próximos, mas diferentes. Nós vimos no início dos estudos sobre Mateus 24 um gráfico panorâmico, escatológico. Os irmãos estão vendo aí, ele está se formando aí devagarinho. Pode colocar o gráfico inteiro aí, os irmãos podem ver a sequência escatológica segundo temos proposto aqui. Existe, é verdade, alguns debates ligados ao momento da volta de Cristo, ao arrebatamento da igreja, à realidade física e terrena do milênio. Existem essas questões que são debatidas com um certo calor no meio teológico. Mas o modelo que eu tenho proposto para os irmãos aqui, e que a minha consciência permite propor para os irmãos com alto grau de tranquilidade, é este que os irmãos estão vendo aqui. E neste modelo que os irmãos veem, os irmãos percebem bem no meio ali do quadro, os irmãos conseguem ver o período chamado tribulação. Mateus 24 trata desse período, a tribulação. E os irmãos percebem antes do período da tribulação uma seta apontando para cima.
E depois do período da tribulação, os irmãos veem uma seta apontando para baixo. O que é a seta apontando para cima, que vem antes da tribulação? É o arrebatamento da igreja. Nós cremos que a igreja de Cristo será arrebatada antes do início da tribulação que é descrita nos primeiros versículos de Mateus 24. Nós cremos que esse arrebatamento acontecerá e os crentes então serão levados para o encontro com o Senhor nos ares. Mas nesse momento o Senhor não voltará à terra. Ele virá apenas até as nuvens dos céus, para encontrar-se com a sua noiva e recebê-la consigo. A volta de Cristo, em que ele pisa, de fato, no Monte das Oliveiras, conforme nós vimos no profeta Zacarias, a volta de Cristo, conforme predita pelos anjos no momento da sua ascensão, em que ele volta a este mundo e todo olho o verá, essa volta propriamente dita acontece depois da tribulação e está representada naquela segunda seta que está apontando para baixo. Então o que nós temos aqui, segundo, eu não acho que é uma linguagem muito adequada, mas segundo alguns intérpretes, a segunda vinda de Cristo, ela acontece em duas etapas. Uma etapa, ele vem até as nuvens e recebe a sua igreja. Passa-se então o período tribulacional. E aí vem a segunda etapa, que é a segunda vinda propriamente dita. Quando ele desce e estabelece o seu reino neste mundo, pondo fim a toda a injustiça por um período de 1000 anos. Então, nós aqui, eu, os pastores aqui da igreja, os professores aqui da igreja, nós ensinamos o milenarismo. A crença de que o Senhor Jesus, cumprindo as promessas feitas a Davi, reinará sobre o trono de Davi em Jerusalém durante 1000 anos, num reino de justiça e paz, em que todo o universo, toda a natureza e todas as nações estarão em paz, vivendo debaixo do seu cetro glorioso e poderoso. Depois disso, então, aí nós temos o fim mesmo de todas as coisas, o novo céu e a nova terra. Aí não tem mais discussão, aí ninguém briga no meio teológico por causa disso. Todo mundo concorda que haverá novo céu e nova terra, não tem mais discussão teológica aí. Mas eu gostaria que os irmãos observassem isso, porque essas realidades que nós estamos dizendo aqui, essas verdades, elas são verdades fundamentadas em trechos bíblicos bastante claros. Então vejam, por exemplo, a primeira etapa ali, representada pela primeira seta. Aquela primeira etapa, os irmãos podem ver textos que falam sobre isso, em 1 Coríntios 15, por exemplo. Abra a sua Bíblia e veja, 1 Coríntios 15, 51 e 52. A Bíblia fala que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. E todos juntos, os mortos em Cristo ressurretos, e os crentes em Cristo transformados, serão levados para o encontro com o Senhor. Vejam 1 Coríntios 15, 51 e 52. Se eu não conseguir falar tudo hoje, eu não vou ligar. Eu vou tentar ir até onde eu consigo ir. O que eu gostaria é que os irmãos entendessem essas coisas, entendessem a nossa esperança. Eu quero que os irmãos entendam o que nós esperamos, o que nós aguardamos, o que serve de alento para o nosso coração e os fundamentos desse alento. Então vejam aí os versículos 51 e 52. Diz assim: eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, ou nem todos dormiremos. A Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama a morte de sono às vezes, de dormir. Alguns dizem assim, é porque a alma dorme. A alma não dorme. A alma não dorme. O corpo dorme. Alguns já estão até querendo dormir agora. Mas a alma continua viva, mesmo quando o seu corpo dorme. Então, quando Paulo fala sobre nem todos dormiremos, isso é um eufemismo, é um recurso de linguagem. O eufemismo é uma forma de abrandar uma expressão ou uma palavra que de outra forma é um pouco mais dura. Então, em vez de eu dizer ele morreu, eu falo ele partiu.
Em vez de eu dizer ele morreu, eu falo ele se foi. Isso é um eufemismo, é uma forma de se referir a um evento dramático ou mais forte, de maneira branda. Aqui o apóstolo Paulo usa um eufemismo, ele fala os que dormiram. É uma maneira de se referir aos que morreram. Não é que a alma dorme, a alma permanece desperta. O apóstolo Paulo fala, para mim é melhor partir e estar com Cristo. Ele não queria dormir, ele queria estar com Cristo. Ele disse para o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no dormitório, não, no paraíso. Ele estaria ali com os olhos abertos, no paraíso, desfrutando das delícias do paraíso, não estaria dormindo no paraíso. Ninguém vai para o paraíso para dormir. Eu, pelo menos, não perderia meu tempo de ir no paraíso para dormir. Veja então, o texto fala assim, eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, ou nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui falando dos crentes vivos ao tempo da volta do Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Esse momento é o momento do arrebatamento da igreja. O texto diz que tocará uma trombeta. Nós já ouvimos o som da trombeta aqui na igreja. Já tocou aí uma vez, eu pedi para tocar. Todo mundo escutou, né? Era a trombeta do som, não era do Senhor. Ninguém precisava ter ficado assustado aquele dia. Mas sabemos o que vai acontecer, o som da trombeta. Então os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. E o apóstolo Paulo dá seguimento a esse ensino também em 1 Tessalonicenses 4, na realidade ele escreveu esse texto de Tessalonicenses antes de 1 Coríntios. O texto diz em 1 Tessalonicenses 4, o texto clássico sobre esse assunto, que diz nos versículos 16 e 17. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Fala assim, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Vejam, é a primeira etapa da vinda dele. Com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É o mesmo ensino de 1 Coríntios 15. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui o arrebatamento da igreja. Então, a vinda de Cristo passa por essa etapa, em que ele tira a sua igreja daqui, os mortos sendo levados, ressurretos, os mortos em Cristo, e os crentes vivos da época, então, sendo arrebatados com ele. Depois do período tribulacional, então nós temos a segunda vinda propriamente dita, que é mencionada em Mateus 24, o capítulo que temos estudado. O capítulo que temos estudado fala que haverá uma grande tribulação. Mateus 24, 21 fala da grande tribulação, porque haverá uma tribulação muito grande, diz o texto, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E o texto fala que depois dessa tribulação, então, nos versículos 29 e 30, o texto diz, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, a segunda vinda de Cristo agora aqui, depois do arrebatamento e depois da tribulação, e sendo vista por todos os homens. Por que é importante olhar para isso? Porque isso nos coloca também numa posição de não saber quando vai acontecer. Alguém poderia dizer, bom, se para a volta de Cristo acontecer, tem que primeiro aparecer o anticristo, e ele ainda não apareceu, então nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos ficar tranquilos sempre, porque o Senhor nos salvou. Mas
A Bíblia fala que o crente deve estar sempre atento no que diz respeito ao seu encontro com o Senhor, para que ele não seja confundido na sua vinda, para que ele não seja envergonhado na sua vinda, para que ele não seja pego de surpresa e seja envergonhado na presença do Senhor. Essa visão que coloca a vinda de Cristo em dois momentos distintos, isso faz com que o próximo evento que vá tomar lugar na história seja o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer instante. O que acontece antes do arrebatamento? Nada. Nada. Antes da segunda vinda acontece a grande tribulação, a vinda do anticristo e todos aqueles episódios que temos estudado em Mateus 24. Mas e antes do arrebatamento, o que acontece? Nada. A tribulação pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer agora. A tribulação não. Eu falei tribulação? Ok, então estou atribulado. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer agora, nesse instante. Pode acontecer amanhã, pode acontecer esta noite. Nós não sabemos quando encontraremos com o Senhor. A Bíblia diz que isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E seremos arrebatados e o encontraremos nas nuvens. E isso então nos coloca também numa posição muito semelhante à posição dos homens que vão vislumbrar, que vão vivenciar a segunda vinda propriamente dita. Eles terão talvez alguns sinais mais claros de que o tempo se aproxima. Porque verão ali o anticristo sentado no lugar santo, exigindo adoração e perseguindo o povo de Deus. Verão a besta, verão o falso profeta, verão essas coisas todas. E terão sinais claros de que a sua vinda é próxima. Nós não temos isso. Nós vivemos numa ausência total de sinais. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante, sem sinal prévio nenhum. Nesse aspecto, esses textos que estamos lendo dizendo, cuidem, porque vocês não sabem a que horas ele virá. Nesse aspecto, os alertas desses textos se relacionam, se aplicam, servem diretamente para nós e para os crentes de todas as gerações. Nós não sabemos. O Senhor poderá vir amanhã e nos chamar e sermos arrebatados e o encontrarmos. E nós não podemos ser envergonhados diante da sua vinda. Vamos olhar o texto agora de Mateus 24, tendo dito isto. Pode deixar o gráfico aqui? Para os irmãos irem decorando. Então, quando os irmãos distraírem do sermão, os irmãos fiquem olhando para o gráfico, aí vão decorando. Depois volta para mim, depois volta para o gráfico de novo, e vai decorando assim. Mas eu gostaria mesmo que os irmãos prestassem atenção no que eu vou falar. Mas se não conseguirem, às vezes a nossa mente divaga, eu sei. Se não conseguirem, então, fiquem olhando para o gráfico e vão decorar o gráfico. Mas é melhor olhar para mim mesmo. Deixar o gráfico atrapalha? Não, né? Não? Então vou deixar e no final eu mando apagar e peço para os irmãos virem à frente. Eu vou escolher alguns voluntários e venham à frente para explicar o gráfico que ficou exposto aí durante o tempo do sermão. Tá bom? Eu faço um sorteio aqui e os irmãos vêm. Irmãos, Mateus 24... tem 3 fatos, tem alguns fatos acerca da vinda de Cristo. Nós vimos o primeiro deles na semana passada. Cristo voltará num tempo semelhante ao dos dias de Noé. Isso nós vimos na semana passada, os versículos 36 a 41. Cristo voltará num tempo semelhante ao dos dias de Noé. E como a volta dele acontecerá durante um período muito curto depois do arrebatamento da igreja, os dias da segunda vinda serão praticamente os dias da mesma geração do arrebatamento. Então, esses dias serão idênticos. Os dias da volta de Cristo propriamente dita e os dias do arrebatamento da igreja serão na mesma época. Somente 7 anos os separa.
E a Bíblia fala que esse tempo será um tempo semelhante aos dias de Noé. E nós vimos isso na semana passada. Eu só gostaria de acrescentar, se os irmãos, por favor, quiserem me acompanhar, eu gostaria de acrescentar que os dias de Noé foram dias de multiplicação da iniquidade. A iniquidade se multiplicou muito nos dias de Noé. Vejam Gênesis 6:5. Abram a Bíblia em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, e vejam aí Gênesis 6:5. O texto fala assim: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era continuamente má. Vejam essa descrição dos dias de Noé. E veja se você consegue perceber alguma semelhança entre isso e os nossos dias. O texto diz: o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Esse é o quadro que o Senhor viu nos dias de Noé. E ele fala: nos dias da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A multiplicação da iniquidade. O texto de Mateus 24 fala que nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles davam sequência à vida normalmente. Nós chamamos isso no sermão passado de a perpétua mesmice. Eu, quando estava voltando para casa no domingo passado, as minhas filhas disseram: amanhã tem aula. Essa perpétua mesmice é que me mata. Eu falei: não creia tanto na perpétua mesmice, porque a gente aprendeu na Bíblia que isso vai passar, né? Mas a perpétua mesmice dando um senso de segurança nas pessoas, e as pessoas vivendo para isso, as pessoas multiplicando a iniquidade, as pessoas imaginando o mal o tempo todo, produzindo maldade e malícia na mente o tempo todo, o coração das pessoas só produzindo o pecado e o mal, e isso se multiplicando e chegando a proporções assustadoras, e as pessoas levando a sua vida normalmente, distantes de Deus, sem se importar com Deus, se sentindo seguras. Nós aprendemos que as pessoas nos dias de Noé ouviram. Nós aprendemos, quando lemos o texto de 2 de Pedro 2,5, nós aprendemos que Noé pregava para elas. E ele não somente pregava para elas, ele construía a arca. E a arca demorou décadas para ser terminada. E ele pregava para as pessoas e falava para as pessoas acerca do juízo divino. E as pessoas riam dele. E multiplicavam a iniquidade. E viviam suas vidas naquela contínua mesmice, sentindo-se seguras e zombando do pregador da justiça. A Bíblia fala, em Gênesis 7, de 1-4, a Bíblia diz que Noé entrou na arca. E ficou 7 dias dentro da arca, sem chover. Eu fico imaginando as pessoas nesses 7 dias, como elas devem ter rido de Noé, dizendo: o que está fazendo esse homem aí dentro? 7 dias dentro de uma arca com os animais. E aí, Noé, tudo bem aí com o elefante? E aí, Noé, como é que está a bicharada aí? O cheiro aí dentro está bom? Zombando dele. Talvez, dizem alguns comentaristas, que nunca havia chovido antes. Que naquele tempo ainda apenas uma neblina regava a terra. Os homens não sabiam o que era chover de fato. Noé estava falando de coisas que as pessoas nunca tinham visto. Mas ele entrou na arca. E as pessoas continuaram zombando mesmo assim. Nunca ouviram a pregação dele, nunca ouviram o alerta dele acerca do juízo, como os homens de hoje. Os homens de hoje multiplicam sua iniquidade, a maldade dos seus pensamentos são constantes, é constante. As pessoas vivem na sua mesmice, sentindo-se seguras. As pessoas ouvem as palavras de juízo, as pessoas ouvem a pregação do juízo, como nos dias de Noé, e zombam disso tudo. E não percebem o que está prestes a acontecer. E zombam, ridicularizam, dizendo: isso que vocês dizem que vai acontecer, jamais acontecerá. Então diz o texto de Mateus 24, que veio então o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá nos dias da vinda do Filho do Homem. O juízo do Senhor virá, repentinamente, pondo fim a isso tudo, e levará a todos. Com uma diferença: nos dias de Noé, isso aconteceu com água. Nos dias da vinda do Filho do Homem, isso acontecerá
com fogo, porque o Senhor prometeu que nunca mais acabaria com o mundo usando a água. O texto diz em 2 aos Tessalonicenses, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses são cartas que têm uma tônica escatológica. Se você quiser aprender algumas coisinhas sobre a vinda do Senhor, leia 2 aos Tessalonicenses, leia 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, porque são cartas que têm alguma coloração escatológica. Vejam o que diz aqui o texto sobre os dias da vinda do Senhor. Diz assim, 2 aos Tessalonicenses 1. Diz assim, versículo 7. Vou começar com o versículo 6 para não cortar o pensamento. Fala assim: de fato é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam. É justo que Deus pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós outros, que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. Essa é a vinda do Senhor. Para juízo dos maus, o texto diz no versículo 8, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. O apóstolo Paulo fala que a vinda do Senhor será um dia de juízo, como nos dias de Noé, que levará a todos a uma grande semelhança entre os dias de Noé e os dias da vinda do Filho do Homem. Por causa disso, nós temos que ser diferentes desta geração, irmãos. Nós não podemos ser iguais. Quando a Bíblia fala sobre a geração dos dias de Noé, a Bíblia diz que havia uma pessoa diferente daqueles homens. A Bíblia fala, Noé andava com Deus. Essa era a diferença entre Noé e as demais pessoas. Nós aprendemos, não há nada de errado em comer e beber, em casar e dar-se em casamento. Não tem nada de errado com isso. Mas nós não fomos criados só para isso. Os animais fazem isso. Os animais comem, bebem e se acasalam. Nós não somos animais. Os evolucionistas dizem que nós somos animais falantes. Somos macacos sem cauda. É isso que os evolucionistas dizem. Então podemos viver como animais falantes. Assim como os animais comem, bebem e se acasalam, e a vida deles se resume nisso, nossa vida também deve se resumir nisso. Comer, beber e nos acasalarmos. Como animais que somos. Mas nós aprendemos na Bíblia que nós não somos isso. Nós não somos animais sem cauda. Não somos animais falantes. Não somos animais racionais, como dizem nas escolas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que nós, como imagem e semelhança de Deus, temos que andar com Ele e nos relacionarmos com Ele. Era nesse aspecto que Noé era diferente da sua geração. Noé andava com Deus. E por isso foi liberto, foi livre do juízo que sobreveio ao mundo. Qual é a diferença que devemos mostrar ao mundo? Nós temos que andar com Deus nessa geração que tem marcas dos tempos de Noé. Nós também temos que andar com Deus. Termos intimidade com Ele, sabendo que o seu juízo virá em breve e levará a todos os que são seus inimigos. Nós aprendemos isso no texto de domingo passado, e agora existe um outro fato sobre o dia da vinda do Senhor, tanto na sua primeira como na sua segunda etapa. E o fato é o seguinte: Cristo voltará num tempo impossível de se prever. Esse é o argumento principal dos textos todos. Essa é a tese principal do ensino dessa parte do capítulo 24. Cristo voltará num tempo impossível de se prever. Note bem, ao longo dos séculos, as seitas
sempre marcaram o dia da vinda de Cristo. Sempre. Por que os adventistas chamam adventistas? Vocês pensam que é porque eles estão esperando o advento? Não. Porque eles marcaram o advento e dizem que a volta de Cristo já aconteceu. Só que Cristo entrou no tabernáculo celeste, no Santo dos Santos. Eles são adventistas porque creem que a vinda de Cristo já aconteceu, só que aconteceu no céu, no tabernáculo celeste. Marcaram a data, ele não veio, tiveram que inventar essa saída. Não, ninguém viu porque ele voltou, mas voltou para o tabernáculo celeste. Não dá para entender nada isso, mas é o que eles afirmam. As seitas afirmam sempre que o Senhor vai voltar no ano que vem. Sempre é no próximo ano. Já marcaram a volta de Cristo para 1988, ele não veio. Marcaram a volta de Cristo para 2012, e o fim do mundo, nada disso aconteceu. A Bíblia diz, o texto que está diante de nós fala, que é impossível saber quando o Senhor virá. E quando alguém marca a volta de Cristo para um dia, essa pessoa está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse, nós aprendemos isso, Jesus disse que ninguém sabe isso. Ninguém. Existe um elemento de surpresa na sua vinda. E se isso for revelado, esse elemento de surpresa que o Senhor diz que haverá até o momento da sua vinda, esse momento se desfará. E as pessoas dirão, lembram aquilo que Jesus falou, que era impossível saber? Olha, é mentira dele, eu sei. Jesus vai voltar no dia tal. E notem, o que está envolvido nisso não é somente a mentira da data. É também atribuir ao Senhor mentira. É dizer que o Senhor mentiu quando disse que só o Pai sabe e reservou isso para si. Estarão dizendo, mentira, não reservou para si não, contou para mim. Então existem nessas afirmações, não somente a mentira em relação ao momento da sua vinda, mas também a blasfêmia de dizer que o Senhor ensinou em verdades. A grande realidade é que em Atos, no capítulo 1, 6 e 7, o Senhor censurou a intensa curiosidade acerca disso. Em Atos 1, 6 e 7, ele diz aos discípulos que eles não deveriam tentar conhecer e se preocupar. Existe um tom aqui de censura no que diz respeito à preocupação acerca da sua vinda. Ele fala em Atos 1, 6 e 7, os que haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? É uma pergunta relacionada à sua vinda. E a resposta dele é a seguinte, ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Ele diz aqui que isso não compete aos homens conhecer. Vejam o que acontecia em Tessalônica. Observe primeiro aos Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Já naquele tempo, existiam pessoas dizendo que o Senhor Jesus Cristo tinha voltado ou iria voltar em breve. E o texto diz assim em 1 Tessalonicenses 5. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Fala, irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É aqui a mesma linguagem do texto de Mateus. O Senhor virá como ladrão. O ladrão não manda recado. O ladrão não avisa com antecedência. Ele não manda mensageiros dizendo, olha, eu vou na sua casa amanhã. O ladrão, ele vem quando nós menos esperamos. Ele age na surdina e nos pega de surpresa. Nós não sabemos quando ele virá. Assim será a vinda do Senhor. O texto diz no versículo 3, quando estiverem dizendo paz e segurança. Vejam, ninguém espera. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É a surpresa. Não sabemos quando vai acontecer.
estarão dizendo paz e segurança, tudo vai bem, tudo está correndo na mais perfeita ordem. De repente, ele virá como ladrão e trará dores terríveis sobre aqueles que não aguardaram e que não amaram a sua vinda. Vejam 2 aos Tessalonicenses, vire a página, e vejam o capítulo 2. O texto diz assim, no versículo 1: Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito. Aqui, no caso, o espírito seria uma profecia. Há muitos falsos profetas falando sobre a vinda de Jesus. Não fiqueis assustados por causa de espírito, por causa de palavra ou carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto, ou já estivesse chegando, ou já estivesse chegado. Não fiquem assustados com isso. Ele diz, existiam pessoas que estavam escrevendo cartas e colocando o nome de Paulo, assinando como Paulo. Estavam falsificando cartas de Paulo. Ele fala, não se assustem com cartas como se eu tivesse escrito essas cartas, dizendo que o dia do Senhor chegou. Não se assustem com isso. E ele diz no versículo 3, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Aqui a palavra apostasia não tem o sentido de abandono da fé. Aqui a palavra apostasia significa saída. Esse é o sentido da palavra apostasia. Saída. O texto diz, de modo algum isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a saída. Que saída é essa? É o arrebatamento da igreja. Isso não vai acontecer, a sua segunda vinda propriamente dita, não vai acontecer antes da saída, do arrebatamento da igreja. Vamos falar, mas apostasia significa sempre abandono da fé. Isso, na nossa língua, significa isso. Na língua grega, apostasia significa saída apenas. Nós atribuímos um sentido negativo, porque com o uso da palavra, a palavra adquiriu um sentido meramente negativo. Mas a palavra não tem um sentido só negativo. Significa sair também. Aqui o texto fala disso. A igreja será arrebatada. A apostasia, a saída. E então, seja revelado o homem do pecado. É o anticristo. O filho da perdição. Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. A ponto de se assentar no santuário de Deus. Apresentando-se como Deus. Ele fala, não se assustem, não se deixem enganar com profecias falsas, porque antes do Senhor voltar, antes de vocês se reunirem, antes dele voltar para este mundo e pisar neste mundo, haverá a reunião com ele, haverá a saída, haverá a apostasia no bom sentido. Vocês serão removidos daqui, e então será revelado o iníquo, e aí então terá seguimento a grande tribulação. Não se deixem enganar por isso. Porque o Senhor virá no arrebatamento da igreja também, como um ladrão, num momento em que nós não esperamos. Por isso, Mateus 24 diz que nós devemos estar preparados. E o que é estar preparado? Como nós podemos estar preparados? Como é possível se preparar para o encontro com o Senhor? O texto de Mateus 24, ele fala algo sobre isso nos versículos 45 a 51. Mas há outras porções da Escritura que falam outras formas como podemos estar preparados. O Novo Testamento aponta maneiras de eu me preparar para me encontrar com o Senhor quando Ele voltar, quando Ele vier buscar a sua igreja. Para eu me preparar para me encontrar com o Senhor, eu tenho que me livrar, me purificar
de contaminações. Como eu me preparo para me encontrar com o Senhor? Eu devo me purificar de contaminações. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 7:1. Ele fala que nós devemos nos purificar de toda a impureza do corpo e do espírito. O que são as impurezas do corpo e o que são as impurezas do espírito? Na igreja antiga, Irineu de Leão comentou esse versículo, um dos grandes defensores da fé cristã, Irineu de Leão, que viveu no século II, ele comentou esse versículo, e ele fala o que é a impureza do corpo e o que é a impureza do espírito. Ele fala que a impureza do corpo são os pecados que nós praticamos usando os nossos membros, as imoralidades, as maledicências, as cobiças, essas coisas todas que nós praticamos usando os membros do nosso corpo, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa sexualidade. Tudo isso, todas essas coisas são as impurezas do corpo. E o texto diz, nós temos que nos purificar das impurezas do corpo, dos pecados que nós praticamos usando os nossos membros. Nós temos que olhar para a nossa vida e perceber se existem práticas impuras que são realizadas através dos membros do nosso corpo e abandonar essas coisas, porque abandonar essas coisas é estar preparado para se encontrar com o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Quais são as impurezas do espírito? As impurezas do espírito são as doutrinas falsas, as mentiras, as filosofias vãs, as invencionices filosóficas, teológicas, doutrinárias, sectárias, que são espalhadas pelos mestres da mentira. São coisas que maculam o nosso coração, maculam a nossa mente, maculam o nosso pensamento. Sempre que nós nos deparamos com heresias destruidoras, com falsas doutrinas, com doutrinas inventadas por homens que não têm fundamento na Sagrada Escritura, nós corremos o risco de sermos maculados por essas mentiras. Nós vivemos numa época em que foi criado um verdadeiro chiqueiro doutrinário. Foi construída uma imensa pocilga teológica, uma pocilga doutrinária, imunda, suja, repleta de sujidades, de impurezas, de doutrinas falsas, satânicas, diabólicas, escravizantes. E essas coisas maculam o nosso coração e acabam por transbordar para práticas, palavras, gestos e atitudes que desonram o Senhor. E então Paulo fala, purifiquem-se das impurezas também da mente, do espírito, as mentiras que são propagandeadas por aí fora. Livrem-se disso, joguem isso no lixo. Porque vocês tendo pureza no corpo e na mente, fazendo o bem e pensando o bem, praticando o que é santo e pensando o que é santo, praticando, fazendo a verdade e pensando a verdade, vocês estarão puros no corpo e no espírito, e estarão prontos para o encontro do Senhor, sem serem envergonhados. O apóstolo Paulo também diz, em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8, que eu devo me preparar para o encontro com o Senhor, me vestindo com a fé, com o amor e com a esperança. Quais devem ser os trajes que eu devo usar enquanto aguardo o Senhor? Como eu devo me vestir enquanto aguardo o Senhor chegar? Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, quando nós vamos ao encontro de alguém que é muito nobre, nós escolhemos os nossos trajes para esse encontro. Que trajes nós devemos usar para o encontro do Senhor? Como podemos nos preparar para o encontro com Ele? Que roupas devemos usar? O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos trajar com fé, com fidelidade. A palavra fé não significa apenas confiança, significa também fidelidade. Sermos achados fiéis. O Senhor, ao nos chamar, nos encontrar fiéis.
servos bons e fiéis, firmes ali ao seu lado, defendendo a sua verdade, andando nos seus caminhos. Nos trajar com amor, diz o texto de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8. Nos trajando com esperança, nunca deixando isso esmorecer. Não podemos deixar esses trajes se envelhecerem. Não podemos deixar esses trajes se desfazerem em nós. Eles devem ser renovados sempre. Esse é o traje que devemos usar todos os dias. Porque o Senhor virá em momento que não sabemos. E quando Ele chegar, devemos estar trajados assim, com fidelidade, com amor pelos nossos irmãos, que não deve se esfriar, e com uma esperança viva, uma chama constante de esperança acesa no nosso coração. Não podemos deixar que os afazeres do dia a dia, os sofrimentos desta vida arranquem e rasguem de nós esses trajes. Devemos estar trajando esses trajes continuamente, essas roupas continuamente, prontos para o encontro com o nosso Deus. Não podemos remover essas coisas de nós. Esperar o Senhor significa conservar-se íntegro e irrepreensível. Em 1 Tessalonicenses 3,13, 5,23, Paulo fala: o Senhor, ao voltar, deverá encontrá-los íntegros e irrepreensíveis. O que é alguém íntegro? É alguém em quem nada falta. Esse é o homem íntegro. Nada falta nele. A integridade é um dos itens da beleza, da perfeição. Nada falta nesse homem. Olhando para ele, olhando para a sua vida, nós observamos que não há reparos a fazer. O seu modo de falar, o seu modo de tratar as pessoas, o seu zelo para com as coisas de Deus, a sua vida de santidade, a sua postura diante deste mundo, não há reparos, não há consertos a fazer. Ele é íntegro. A Bíblia fala de um rei no livro de Daniel que viu uma mão escrevendo na parede. E quando Daniel deu a interpretação, disse: pesado foste na balança e achado em falta. Deus pesou você na balança e viu que estão faltando coisas aí. Meu Deus! Nós somos colocados na balança de Deus. Não é a balança dos homens. Não é a minha balança. O Senhor tem a sua balança e Ele nos coloca na sua balança. E Ele observa os ponteiros, os medidores. E Ele diz: há coisas faltando. Não há integridade. Há coisas faltando aí. Você tem que se preparar, o Senhor virá e Ele quer encontrar o seu povo íntegro e irrepreensível. Isso é estar preparado para a vinda do Senhor. A Bíblia diz também em Tiago 5, 7 a 9, nós não estamos lendo os textos por causa do tempo, que estar preparado significa suportar com paciência a perseguição dos incrédulos e as falhas dos crentes. Como é que eu me preparo para a vinda do Senhor? Suportando a perseguição dos incrédulos e as falhas dos crentes. É muito fácil ceder diante das perseguições dos incrédulos e abandonar a verdade. E é muito fácil olhar para os crentes e falar: não aguento mais esse povo. Esse povo é difícil de suportar. Tem muitas falhas no povo de Deus. Não vou mais na igreja, não vou mais me relacionar com essas pessoas. Tiago diz que quando o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar suportando com paciência a aflição que os incrédulos nos infligem e suportando as falhas dos nossos irmãos. É assim que eu me preparo para a vinda do Senhor. É assim que eu digo: eu estou preparado. O Senhor está por vir. Eu estou pronto para encontrá-lo. Ele virá como ladrão, diz o texto. Versículo 42 diz: vigiai. E como eu vigio?
eu vigio realizando essas coisas que eu alistei. E o texto termina. O texto termina com a parábola dos 2 servos. E esse texto que fala da parábola dos 2 servos aponta para o último fato sobre a vinda do Senhor. O Senhor voltará num tempo de trabalho para os seus servos. Muita gente pensa que, se Jesus vai voltar, então não vou fazer mais nada. Vai voltar mesmo? Está voltando? Não vou mais mexer uma palha. Esse foi o pensamento dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses inventaram a ideia de que, já que o Senhor estava voltando, não precisava mais trabalhar. E pararam de trabalhar. E o que faz alguém que não trabalha? Sabe o que faz? Faz visitas na hora do almoço. Faz visitas na hora do almoço. E então começam os problemas. As pessoas ociosas começam a se intrometer na vida alheia. As pessoas desocupadas, já diziam os antigos, as pessoas que não fazem nada, o diabo é um excelente empregador. Ele contrata. Os ociosos, o diabo contrata para trabalhar para ele. E isso começou a acontecer em Tessalônica. As pessoas não trabalhavam dizendo, o Senhor voltará, não temos que trabalhar mais. E pararam de trabalhar. E começaram a dar problemas. E o apóstolo Paulo disse que isso era andar desordenadamente. Quando os irmãos encontram essa expressão em Tessalonicenses, andar desordenadamente, significa ser ocioso. Não fazer nada. Ficar em casa, preguiçoso, dormindo o dia inteiro, ou então indo na casa das pessoas sem ter o que fazer, fazendo fofoca e tentando ganhar o almoço de graça. Dizendo que não convém. Se intrometendo na vida alheia. O apóstolo Paulo disse, alguém não quer trabalhar? Então que passe fome. Também não coma. Vocês não devem ajudar pessoas assim. E ele disse, se alguém anda desordenadamente entre vocês, notem essa pessoa e se afastem dela, porque essa pessoa é perigosa. Isso vinha da noção de que a vinda de Cristo deveria anular o trabalho. Mas é exatamente o contrário. O texto que estamos estudando, o texto dos versículos 45 a 51, mostra que o Senhor, quando voltar, quer ver os seus servos trabalhando. Trabalhando como? Cuidando dos seus interesses, dos interesses do Senhor e cuidando dos outros servos do Senhor. Quando Jesus voltar, quando o Senhor arrebatar você, Ele quer chegar no momento em que você está trabalhando para o reino e cuidando dos seus irmãos. É assim que Ele quer voltar. Nós, irmãos, nós não temos tempo para tolices. Nós não temos tempo para coisas secundárias, para coisas sem importância. O Senhor partiu, conforme mostra a parábola, e quando Ele partiu, Ele deixou uma tarefa para cada um de nós. Essa tarefa é dupla. A tarefa é, cuidem dos meus negócios e cuidem dos meus servos. Cuidem. É muito trabalho. Essa deve ser a sua filosofia de vida. Vocês não devem viver para si, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. É uma outra filosofia de vida. Eu vivo para cuidar dos negócios do meu Senhor, que foi e voltará um dia. Para cuidar dos servos do meu Senhor, que estão aqui ao meu redor. Eu tenho que cuidar deles. Os negócios do meu Senhor precisam de cuidado. Se eu não cuidar, quem cuidará? Se eu que sou seu servo não cuidar, quem cuidará? O mundo ataca os negócios e os interesses do meu Senhor. Eu tenho que cuidar dessas coisas. Se eu não cuidar dos servos do meu Senhor, quem cuidará? Isso é trabalho do pastor. Não. Eu tenho que cuidar dos servos do meu Senhor.
Quando ele voltar, ele vai querer me ver cuidando dos seus interesses e dos seus servos. Eu não tenho tempo para tolices. Eu não tenho tempo para futilidades. Eu não tenho tempo para ideias tolas. Não posso. Eu tenho um trabalho a fazer. Eu fiz 51 anos. Eu sei que não parece. E quando eu pensei nisso, 51 anos, meu amigo, eu estou velho, 51 anos. Eu cheguei para Simone essa semana, eu disse assim para ela: eu estou ficando deprimido. Ela, mas por quê? Eu não sei. Pobre de mim. 51 anos. Você sabe há quanto tempo eu faço o que eu faço? Eu prego, eu sou pregador desde os meus 19. Não mudou muita coisa. Você tem ideia da pena que eu estou sentindo de mim agora? Pobrezinho de mim. Eu prego há tantos anos e eu não vejo muitas mudanças. A igreja no Brasil tem piorado, eu não consigo mudar muita coisa, eu não consigo fazer muita coisa. Estou envelhecendo. Eu me sinto cansado. Eu não tenho mais a mesma disposição. Os meus projetos, nem todos eu consigo dar seguimento a eles. Ó vida! Ó azar! Marcos, tome vergonha nessa sua cara. Tome vergonha nessa sua cara. Você é um homem. Portai-vos varonilmente. Não há espaço para autocomiseração. Não há espaço para depressão. Está deprimido, de mim. Não há espaço para briguinhas, picuinhas, joguinhos, como fala o pastor Thomas, nojinhos. Não há espaço para isso. Você serve um reino. Você constrói castelos e muralhas. Você é um soldado do Rei dos Reis. Você tem uma responsabilidade nesta geração. Você não pode parar e ficar com dó de você. Saia desse poço e desse buraco. E se levante essa cabeça. Que ordem, quem lhe deu a ordem de parar e chorar? O seu rei voltará. E ele não vai querer encontrá-lo, não, num cantinho chorando. Ele vai querer encontrar você de pé, suando, lutando, pregando, falando até o fim. Marcos, você tem que cair atirando. É isso. Você tem que tombar atirando. Não há espaço para chorinhos, nojinhos, autocomiseração, depressões, tristezas, lamentos. Não. Você é um servo. Trabalhe para mim. A sua vida é minha. Eu comprei você. Você é meu. Levante-se e vá trabalhar. O meu povo precisa de auxílio. O meu povo precisa comer. Os meus interesses precisam de alguém que lute por eles, que sofra por eles, que dê a vida por eles. Pare com isso e vá para o trabalho. O tempo da minha vinda, o tempo que eu vou voltar para buscar você, nesse tempo eu quero encontrar você, trabalhando, cuidando da minha casa e dos meus servos. Levante-se, pode começar. Não tenho tempo para ouvir seus choramingos.
Irmãos, isso é para todos nós. Não podemos nos envolver com briguinhas, ficar de mal. Eu me ofendi, fui ofendido, tristezas tolas, desmazelos, reclamações, murmurações, espírito crítico continuamente. Não temos tempo para isso. O Senhor nos deixou a sua casa para cuidar. Temos muito o que fazer. E quando Ele voltar, quer nos encontrar assim, trabalhando para a sua obra. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça de, quando Ele voltar, Ele olhar para nós e dizer as palavras que mais devemos ansiar. Quais são as palavras que mais devemos ansiar? Será que ouviremos? É o sonho da minha vida. Os irmãos pensam que eu sonho com ruas de ouro? Para mim, as ruas do céu podem ser de terra. Eu sempre morei em rua de terra. Os irmãos pensam que eu sonho com mansões, com portas de pérola? Eu cresci numa tapera de 2x2, 3x3, sei lá, na frente de um galinheiro, no meio do mato. Não teria problema nenhum em morar de novo numa tapera pelos séculos dos séculos. Vocês pensam que eu me preocupo com isso? Nem um pouquinho. Coroas, como falam na IBF, coroas na cabeça, como imaginam as pessoas. Ok, se vier. Mas os irmãos sabem qual deve ser o nosso maior anseio. É um dia estarmos diante do Rei dos Reis, daquele que é a própria verdade encarnada, daquele de cuja boca só sai a verdade, só. E ouvir da boca dele as seguintes palavras: servo bom e fiel. Irmãos, isso vale mais que a eternidade. Ouvir da verdade encarnada, servo bom e fiel. Se ele me disser isso, se ele disser para mim, servo bom, não precisa nem continuar. Se ele disser, servo bom, Senhor, não. Eu quero passar a eternidade prostrado por causa desse grande galardão, esse galardão verbal, de uma palavra verdadeira, eterna, real. Servo bom e fiel. Cuide, irmãos. Cuidem, irmãos. Zelem, irmãos, para que na sua vinda vocês escutem isso. Cuidem e zelem todos os dias, para que na sua vinda, na vinda dele, os irmãos ao vê-lo, olhem para ele, se postem ali diante do Rei dos Reis, do nosso grande general, do Verbo encarnado, do Filho de Deus, e ouçam dele isto: servo bom e fiel. Lutem, trabalhem, sejam zelosos para ouvir essas palavras. Esse é o nosso verdadeiro galardão. Oremos. Senhor, obrigado por esse texto que traz tantos alertas para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude para que o nosso zelo seja real, que nós não sejamos distraídos por tolices, por coisas secundárias, por coisas sem importância, mas que a nossa filosofia de vida seja construída sobre a sua palavra e que a nossa razão de viver seja o seu serviço. E que desse modo, ó Deus, zelando por essas coisas, no curto tempo que ainda nos resta, que nós desfrutemos da bênção de ouvir do Senhor essas palavras que mencionei agora há pouco. Ó Deus, trabalha em cada irmão aqui, atua no coração de cada um, muda a perspectiva daqueles que precisam de uma perspectiva diferente, de uma visão diferente, de uma filosofia de vida diferente. Tantos têm vivido para si mesmos, tantos têm buscado ideais mundanos, como um incrédulo qualquer. Tantos têm tido alvos
que em nada são diferentes dos alvos dos ateus e dos que não te conhecem. Ó Deus, abençoe esses irmãos, para que eles adotem na sua vida alvos mais elevados, que se relacionem com o seu serviço e com o seu reino, e trabalhem na busca desses alvos, porque é nisso que se resume o sentido da nossa existência aqui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.